A cultura woke no cinema e nos jogos está acabando ou está só começando? Cara, olha, eu queria, antes de. Eu achei muito Essa é bom o boa. ponto que tu falou ali, de que o MBL deveria ter entrado nisso. Uma crítica que eu fazia, não só a MBL, eu acho que a direita de forma geral, é que aqui no Brasil era muito fraca nessa questão da guerra cultural. Eu acho que por exemplo, eu vi que tem alguém no chat ali, tipo, desafia fazer uma crítica ao Bolsonaro. Uma crítica que eu já fiz algumas vezes ao Bolsonaro é que o governo bolsonarista foi muito feminista. Foi um governo bastante feminista, uma pauta conservadora que ninguém tem coragem ainda de defender aqui no Brasil, é a pauta antifeminista, basicamente. Você tem a Campanholo lá, que realmente é vocal sobre isso, mas, poxa, o tanto de lei feminista que passou ao longo do governo do Bolsonaro é absurdo. E a gente foi ficando um país cada vez mais misândrico, né? Então, eu acho que a direita brasileira demorou para algumas pessoas começarem a se atentar para isso. E e eu achei muito legal quando eu vi o MBL começando a ser mais vocal sobre isso. Acho que eu vi um vídeo do próprio Renan reconhecendo que eles tinham que fazer essa participação, provavelmente vendo o quanto isso vinha sendo impactante lá na política americana. E, pô, você tem. Cara, tem membros do MBL que são excelentes em algumas dessas pautas da guerra cultural. Por exemplo, tanto o Guto quanto o Jota são caras excepcionais para falar sobre os absurdos que o movimento negro defende. Um minuto, rapidinho. Renan, eu preciso te tirar da live, você tem um compromisso agora. Você tem uma reunião. Sim. Olha, é que você não olha o celular, olha o celular. Depois você volta. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo Estão bem. te ligando aí. Pode continuar, Wagner. Só tirei para ele atender. Fica Tá. tranquilo. Bom, eu queria saber a resposta dele, mas enfim, vamos. Peraí, ele já vai voltar aqui. Fala, tira agora que eu tô tentando ligar para ele, era coisa importante. Tudo bem, Não, imagina. Tranquilo. Bom, eu vou começar respondendo então a questão da cultura woke morrendo, acho, né? E aí eu deixo pra falar sobre a participação do MBL nisso. Oi? Acho que ele já vai poder voltar já. Oi? Peraí. Voltou, Renan? Tá, voltei. Agora, você viu a pergunta dele antes de te tirar? Não. Desculpa, eu atrapalhei tudo, mas é que você sabe que tava me ligando, né? Era pra você atender. Pode fazer pergunta de novo pra ele, Wagner, desculpa. Não, eu queria falar. Acabei com toda. A dinâmica da coisa. Eu só tava falando que eu achava que os movimentos políticos de direita, eles precisavam ser mais vocais nessa guerra cultural. Eu acho legal que o MBL tá participando mais, porque, assim, por exemplo, o Kim é excepcional para falar sobre questões de política partidária, enfim, ele entende pra caramba sobre as questões que acontecem no Congresso, mas poucas vezes via ele falando sobre essas questões do feminismo, dos movimentos sociais. E eu sentia falta nisso. E eu sei, o Guto e o Jota eles vivem produzindo conteúdo falando sobre essas questões do movimento negro especificamente. Mas, por exemplo, que eu aqui já vou dividir opiniões, né? Cara, sendo uma pessoa que está vendo constantemente a parada da guerra cultural sendo ignorada por políticos da direita em geral, quando o Nicolas vai lá de peruca no parlamento e pelo menos coloca isso em pauta, eu acho que é bom, porque pelo menos ele está colocando esse discurso adiante. E eu sinto falta disso. Eu acho que os políticos brasileiros ainda estão ignorando muito mais do que deveriam, porque é uma questão importante. Nos Estados Unidos eles falam que política é rio abaixo a cultura, então você começa pela cultura e vai desaguando para a política no geral. E ignorar isso é complicado, porque muitas vezes a gente se via quase que sozinho, assim, na internet, tendo que bater de frente com essas coisas, enquanto o pessoal da política mesmo estava focado em questões que também são importantes da política, mas deixavam essa questão da guerra cultural completamente de lado. Aí vocês sabem como que é ser minoritário, então, hein? Vocês sabem como que é ser minoritário. Sim, mas posso falar? Essa é uma crítica que dói, porque esse é um erro nosso histórico. Você sabe que a gente começou a tomar vanguarda disso em 2017, quando teve aquela história do Crime Museu, que nós não fomos lá no Crime Museu mesmo, mas já que os caras bateram na gente, a gente falou, então vamos bater de volta. E arrumamos uma briga, explodimos, a gente foi uma das épocas que a gente mais ganhou seguidor ali, e a galera, porra, não sabia que o MBL era assim e tal. Mas aí veio algumas campanhas de cancelamento mesmo, e processos do Caetano Veloso, a gente começou a, do nada, tomar uns processos no Rio e começar a perder, a gente falou, caralho, vamos tirar o pé que a gente tá mexendo num vespeiro aqui. E a gente não sabia, a gente falou, nossa, a briga é importante, a briga... Vamos passar as reformas e ajudar a Lava Jato. Era o nosso foco, 17, 18. Perfeito. Ter tirado o pé ali foi uma burrice nossa. E uma burrice estratégica majoritariamente minha.
e do Kim. E aí eu vou falar a crítica, porque a gente, conforme o tempo vai passando, a gente não é besta, a gente vai estudando, vai vendo, acompanhando o que acontece, e a gente fala, caralho, a gente tá errado nisso, porque a gente tinha não era nem um discurso, tá? Era um pensamento elitista da nossa parte, que é na seguinte linha. Cara, a gente tem coisa mais importante para se preocupar. O Brasil não tem saneamento básico, temos que passar a reforma da Previdência. E aqui a gente tá errado. Qualquer povo, em qualquer época da humanidade, não existia saneamento básico na Índia, no século III a.C., mas eles estavam preocupados com questões morais muito complexas. Perfeito. Eu vi um vídeo teu, acho que, logo que o Lula foi eleito, fazendo exatamente essa autocrítica aí, falando sobre isso. Tipo, mas o povo quer falar sobre essas coisas, né? Então a gente tem que falar sobre isso também. E é importante para as pessoas, porque assim, eu falo que a pessoa só quer se preocupar com saneamento básico, é imaginar que a pessoa é uma máquina de cagar, desculpa o termo. Ela tem uma cabeça, ela tem um coração, ela tem preocupações que são outras além da limpeza do excremento. Então é uma preocupação elitista nossa. Só que a gente ficou preso nisso por muito tempo, porque isso era uma das maneiras que a gente achava que a gente estava se diferenciando das pessoas que tinham raiva na própria direita. Esse cara só tá querendo xingar o lacrador. Quando eu vi, não, nós estamos sendo profundamente burros e elitistas nisso. Só que ficou na diversas lideranças nossas a marca de não quero ser isso. E eu acho, por exemplo, que o Kim tem uma espécie de destino manifesto de se tornar a grande liderança nisso. E ele nunca ficou à vontade em ser, porque ele formou a personalidade dele como homem público, sendo, tipo, não, eu vou cuidar das pautas materiais que importam para as pessoas. E na verdade não importam, tá? As pessoas querem muito mais falar de coisas morais do que de educação. Essa é a real. Sim. Só que, paradoxalmente, o cara nosso que mais acompanha, assim, de maneira intensa, cultura pop é o Kim. E que mais se incomoda com a destruição do imaginário dele, porque assim, ó, o imaginário meu é esquisito. Vocês talvez me curtam. Eu gosto de ver umas coisas bizarras de história. Eu tô lá no século IV a.C. Eu sou um pervertido no imaginário. O Kim não. O imaginário dele foi construído com anime, com Marvel, DC. O imaginário do Kim é um imaginário que ele é da contemporaneidade e ele está vendo ser destruído e isso incomoda ele. O Kim é nerdola. Ele é nerdola. Ele é nerdola. E eu falo, cara, você vai deixar destruírem teu imaginário? Você vai destruir... Agora o que aconteceu naquele jogo, o Assassin's Creed? Assassin's Creed, sim. Porra, o Kim é descendente de samurai. Quando ele descobriu a virgindade dele, ele ficou assustado. Eu sou descendente do Katsumoto Katagiri, né, uma das 7 lanças do rei. Que legal. E aí eu falei... E aí ele tá tentando... Só que ele não sabe... O Kim é um cara que vocês tinham. Eu jogo uma coisa legal pra fazer. Porque o Kim falta só dar um empurrão nele. A gente tem que fazer uma live dessas com o Kim. E vocês pegarem o Kim e dar uma intimada pública no Kim. Porque, por exemplo, aquele projeto do Felipe Barros, eu fico muito puto que quem acompanhava, eu falava disso direto. Tem que ter um projeto fazendo isso e aquilo. Não tô falando... Não vou ser deselegante de falar, o cara me copiou. É meio babaca falar isso. Porque se eu fosse o bom, eu convencia o próprio Kim a fazer. Mas o Kim é um dos melhores debatedores, argumentadores do país. É óbvio que é ruim pra gente ele não estar batendo na cultura woke. Exato. Sim. E assim... Não vou aqui fazer um ataque ao Nicolas de maneira alguma. Agora, o Kim, para fazer esse debate, ele é mais qualificado do que o Nicolas. Para entrar na minúcia. E o Nicolas, ele tem uma capacidade de raciocínio velocíssima. E é inegável isso, tá? Vou falar uma coisa estranha. O Nicolas tem que ir alto, tá? O Nicolas é um cara que tem uma inteligência verbal muito acima da média. Algumas vezes, a gente fez react, o Júnior vai lembrar, ano passado especial, quando tinha Kim e Nicolas nas comissões enfrentando os caras. Cara, foi um dos melhores momentos da direita brasileira. Pois é. Um dia as pessoas vão ver. Cara, o Nicolas, salvo engano, ele meio que começou a surgir na internet batendo em feminismo. Nos feministas, refutando feministas. Então ele já estava inserido nessa questão da guerra cultural, que é importante. Não pode... Ele sempre teve. E essa foi uma contribuição do Olavo, porque antes de ter essa questão envolvendo cultura pop, o Olavo falava isso na tal da alta cultura. Uma subversão, vamos dizer, a produção de conhecimento acadêmico no Brasil é subvertida, a Igreja Católica foi tomada, e já a Igreja Católica foi tomada, muito tempo atrás. Então é um problema, assim, grande para os caras ali. Sim. O ponto é, o Kim, ele tem que entrar... Acho que, assim, seria... Se a gente for pensar que o Kim, ele é aquele Freeza na forma 3, que ele tá com aquela cabeça grande, ele tem que virar o Freeza compacto. Perfect form, né? E ele tá na forma 3, que é a forma... Eu manjo muito de projetos para o Brasil. Tá bom. Já entendi. Mas assim, os seus projetos você quer...
Até porque isso conversa com outro tipo de ele não tá também. brincando, ele é assim mesmo. Às vezes o Kim, no projeto, ele tá puto. Para, que caralho, vai fazer um vídeo. Que projeto? Mano, ninguém liga. técnico, Ninguém liga pra esse projeto. Não, isso é uma coisa triste. Mas assim, o Kim podia ter o melhor projeto pra Prefeitura de São Paulo. Que você... Cara, o Lula não tinha projeto de governo nenhum na eleição dele. Porque você tem tantas outras coisas... Cara, as eleições, elas estão cada vez mais focadas nessa pauta cultural. O que você mais via falar nessa última eleição, até aqui no Brasil, não é uma coisa só lá dos Estados Unidos. É tipo, o Bolsonaro é machista. O Bolsonaro é racista. O Bolsonaro isso e aquilo. A direita é racista. Eles usam esse ataque. Isso tudo tá ligado a essa pauta. E no momento em que a direita se posiciona contra a cultura woke, ela justamente enfraquece esses rótulos que são usados pra ficar nos atacando dia sim, dia também. Enfim, por isso que tem que estar lá. Mas o próprio Bolsonaro não acendeu através da pauta cultural? Sim. Mas com certeza. A ascensão do Bolsonaro... E eu só acho o seguinte, o Kim, conhecendo ele, o Kim, ele é muito honesto e convicto nas coisas, assim. Ele só vai sentir à vontade se ele achar que o que ele tá fazendo é algo verdadeiramente sério. E a verdade é que toda vez que a gente conversa internamente no MBL, ele não acha que a gente tá sendo sério. Tá. Porque nós não somos... Eu não sou um cara moralista, sequer sou um cara religioso. Então, eu tenho um mitra tatuado nas costas, sabe? Tipo, eu sou muito mais um pagão, um maluco do que qualquer coisa. Mesmo sem ser pagão, claro. Então o Kim ele não acha... Renan, você tá realmente preocupado com isso? E, cara, assim, eu escrevo textos mensalmente sobre isso. Eu estudo esse assunto cada vez mais e eu tô ficando até mais maluco. A gente fez revistas sobre isso, a gente fez relatórios sobre isso, a gente fez já, acho que 2 documentários sobre isso, a gente precisa começar a tratar... Tem edições da Valete sobre guerra cultural, né? Vocês realmente começaram a atual da Nova Europa, nossa, que é sobre imigração, é a revista Valete mais pesada de todas. Ela tá pegando um dos aspectos da cultura woke, que é o multiculturalismo, o discurso decolonial, o racismo, falando do fim do continente, que é a matriz da nossa cultura. Então, a gente tá realmente nessa história. Então, o ponto do Kim é o seguinte, ele precisa estar convicto de que esse assunto é tão importante. E, cara, ele não vai ser o que vou convencer. Eu tive uma vez uma discussão com o Kim no grupo, discussão interna mesmo, feia, porque eu falei, cara, olha só, tinha que entrar com um projeto para proibir fundações de banco de fazer o investimento político que elas fazem. Não, mas isso aí é um absurdo. Isso é um ataque à liberdade. Como é que então você acha normal que alguém que trabalha com alavancagem, que ganha dinheiro de maneira absolutamente desigual com os outros, porque o banco trabalha alavancando o dinheiro dos outros, e só eles podem fazer isso, tem os lucros que ele tem, que são absolutamente desproporcionais, coloca numa fundação com os filhos da família, dona do banco, que não pagam imposto de corporação, e eles investem na Djamila, para Djamila fazer guerra cultural. Ou investem com, assim, milhões e milhões de reais numa guerra completamente desproporcional, e você está me falando que existe livre mercado de ideias? Aqui não tem livre mercado de ideias. Vocês que estão aí fazendo esse combate, vocês sabem o quanto é desproporcional. A grana que vai pro Omelete não vai para vocês. Imagina. É completamente desproporcional. Não vai. Os republicanos também demoraram para perceber isso, eu acho, para entender como que eles faziam, mas ao que parece agora, o novo plano de governo do Trump tá pegando mais pesado nessas questões para eles realmente coibirem a cultura woke. Porque... eu acho que lá o que fez o maior dano à Disney foi o canal Nerd Rorick. Vocês devem conhecer, com certeza. Sim. O Nerd Rorick deve ter dado assim, um prejuízo bilionário para Disney, cara. É verdade, possivelmente. Sim. É interessante que quando o Renan fala, a cada frase que ele termina, sai uma frase de saxofone, e aí parece que ele tá falando uma parada genial. A transição, parece coisa de filme. Pessoal,